Moica Moi, bem-vindo ao Papo de Professor, esse podcast que tem como objetivo fomentar a colaboração entre professores através da divulgação de novas ideias, de teorias e de boas práticas. Meu nome é Damione Damito e o tema de hoje é Neurociência e Educação. Para falar sobre esse tema, eu tenho a alegria de receber aqui durante o primeiro Congresso Brasileiro de Tendências e Inovação na Educação, o professor Alexandre Rezende, que é um dos palestrantes e que teve uma palestra fantástica que eu ouvi alguns minutos atrás, que realmente foi muito empolgante, ele é muito carismático, sabe envolver bem a palestra, ou seja, ele mostrou pra gente que sabe fazer o que está ensinando. Então seja bem-vindo, professor, é um prazer ter você aqui com a gente. É um grande prazer estar aqui com vocês e conversar sobre a coisa qualquer assunto que a gente ama é fantástico, né? Então, o que vocês precisarem, estamos aqui. Muito obrigado. Professor, o seu tema da palestra hoje foi Neurociência e Educação. E eu gostaria, antes de começar, que o senhor pudesse explicar para os nossos ouvintes um pouco sobre o seu background na educação, a sua experiência na educação. Sim, a minha experiência na educação, eu sou professor desde 1998. Comecei como um simples monitor de laboratório de biologia, né, que eu tenho formação, sou biólogo de formação. E já em 98 eu já assumi algumas salas, já comecei a me envolver, o vírus da educação já me pegou e eu estou até hoje trabalhando, né? Então temos aí 19 anos praticamente, para 20 anos de carreira, e então eu já trabalhei por todos os segmentos que você pode imaginar. Eu trabalho ainda, né? Praticamente todos os segmentos na educação, comecei trabalhando com o ensino médio, depois trabalhei com Fundamental 2, né, ao antigo 5ª ou 8ª série, depois entrei para de cursinho, professor de cursinho por muitos anos, sou professor até hoje de cursinho, já trabalhei em cursos técnicos, que é eu acho que é a única coisa que eu não trabalho atualmente, mas atualmente eu continuo no Fundamental 2, desenvolvo disciplinas que eu trabalho as habilidades socioemocionais com alunos de 6º a 9º ano, um trabalho bem legal, um trabalho que a gente consegue trabalhar as emoções com os alunos, então uma abordagem bem da neurociência, né, em cima das emoções. Continuo como professor de ensino médio em alguns colégios e sou professor universitário e também das pós-graduações, né, que a gente trabalha. Então é uma área que eu sou apaixonado e como eu sou apaixonado por área de neurociência, casou perfeitamente, né, essa área com o que eu desenvolvo. E como surgiu a neurociência na sua vida? Na verdade, a neurociência na minha vida surgiu, eu acho que desde sempre. Eu falo isso porque desde que eu era bem pequeno, eu convivo, infelizmente, eu falo com um sentido de lamentação mesmo, né? Infelizmente eu convivo dentro da minha família com alguns problemas da área neurológica, né? Meu pai teve 3 derrames cerebrais, eu tive uma irmã que teve derrame cerebral, ambos infelizmente já faleceram. Então eu sempre tive contato, e além disso a minha irmã, ela tinha uma doença chamada esclerose múltipla. Então eu sempre fui instigado a ler mais sobre a parte de neurônio, sistema nervoso, e eu sempre achei que eu tinha que ser um médico, um neurologista para estudar sistema nervoso. Eu acabei entrando em biologia e já nos primeiros anos eu descobri que eu poderia ser neurocientista, ou seja, o que eu sempre quis ser, um pesquisador da área de neuro. Comecei estudando realmente doenças neurodegenerativas, com foco na esclerose múltipla, que era a doença que a minha irmã tinha, mas aos poucos eu fui percebendo que assim que eu fechei minhas pesquisas de mestrado e doutorado, eu fiquei num dilema quando entrei na PUC Campinas, onde que eu ia fazer pesquisa, né, nessa área, que lá a PUC infelizmente não tem uma área de pesquisa muito boa. Então eu pensei, né, pegar todo esse conhecimento que eu ganhei em todos esses anos na área do estudo do sistema nervoso e aplicar em sala de aula. Então, por isso que eu falo que eu acho que o estudo do sistema nervoso, a neurociência, estava já impregnado. Eu acho que já estava meio já traçado no meu destino trabalhar com isso. Alexandre, uma coisa que você falou logo no início da sua palestra que eu achei muito interessante é que a neurociência aplicada à educação não é algo novo, né? Você poderia explicar um pouco pra gente? Sim, é porque eu comento, né, até no início da palestra eu comentei que eu já ouvi palestrantes dizendo que isso é uma coisa muito nova, a neurociência em sala de aula é algo muito novo, que é uma coisa inovadora. É novo, vamos falar, as atitudes neuroeducacionais. Isso realmente, essa consciência de aplicar é nova. Mas a neurociência, ela vem desde o final da década de 80, né, da década de 70, perdão, já toda a década de 80, né? O próprio Howard Gardner, o Daniel Goleman, são 2 psicólogos proeminentes no mundo que trabalham exaustivamente para levar a neurociência para a sala de aula, e muitos profissionais, na década de 90 em diante, que é considerada a década do cérebro, é uma década que teve um boom, né, na área da neuro,
E a partir de 2000 ela começa a pegar um corpo e aí você pode pegar aí essa aplicabilidade mesmo, vamos pegar aí uns 15, 16 anos que está bem focado em sala de aula. Então não é algo novo, mas algo inovador no sentido assim, temos consciência de aplicar isso agora dentro da sala de aula. E como que o professor pode usar a neurociência para auxiliar a sua prática docente diária? A neurociência, eu acho que a base, eu acho que é uma coisa que eu tenho que deixar bem claro. A neurociência não dá a receita mágica, eu sei neurociência, então agora eu domino a sala de aula, eu domino o cérebro do meu aluno, eu domino o meu cérebro. Não é assim. Na verdade, a neurociência, ela vai te dar várias ferramentas que você pode utilizar para melhorar a sua estratégia. Então, conhecer o cérebro, como ele funciona basicamente, como é que ocorre o aprendizado básico, como é que forma memórias, como é que eu posso otimizar a aquisição dessas memórias, como trabalhar essas memórias, como é que o cérebro processa essas informações, né? Como é que o aluno consegue trabalhar no cérebro dele essas informações. Isso é muito bom, porque aí você vai criar estratégias para facilitar o aprendizado, facilitar o entendimento e, claro, melhorar a qualidade de aula. Então, na verdade, depende muito do que você vai fazer com essa ferramenta. Eu acho que essa é a base do que eu posso dizer, como que a neurociência pode servir como um instrumento dentro da sala de aula. Uma coisa que você falou que chamou bastante atenção, é que todos nós estávamos aqui assistindo a sua apresentação, é que a emoção é uma grande ferramenta da aprendizagem. Um exemplo muito simples, por exemplo, eu sou professor de biologia. Então, às vezes eu estou dando uma aula, por exemplo, de doença de Chagas, eu tenho que ensinar o aluno a aprender o nome Trypanosoma cruzi. Olha o nome, Trypanosoma cruzi. Eu mostro o nome, ele já... Aí você fala, gente, como é que eu vou fazer, ter um link para ele lembrar desse nome estranho? Um link que pode fazer acessar a memória de trabalho e lembrar, é fazer uma brincadeira. Trypanosoma cruzi, é só lembrar o que o intestino falou para o estômago. Tripa, nós somos. O estômago falou, cruzi! Né? Porque ele não sabia que era tripa também. Ok? Ou seja, fazer uma analogia na brincadeira dentro do conteúdo pode fazer ele guardar com mais facilidade. A emoção, eu acho que a base do aprendizado, né, de tudo que a gente vem estudando nesses últimos anos, a base do aprendizado realmente ela está na emoção. O próprio Dr. Ivan Izquierdo, um pesquisador proeminente, ele é da PUC do Rio Grande do Sul atualmente, ele é um argentino naturalizado brasileiro, ele é um nome, né, uma referência. Ele tem duas coisas que eu gosto muito que ele fala. Uma delas, se você quer ter memórias, leia muito. E outra coisa, as emoções como ferramentas para marcar a aprendizagem. Se você fazer estratégias que emocione positivamente esse aluno, pode fazer com que ele tenha uma chance maior, como eu mencionei hoje na minha palestra. As emoções bem dadas, emoções positivas, que façam esse aluno se emocionar, promove um imprint dessa informação com mais eficiência. Então isso pode facilitar muito com que o aluno não esqueça essa informação. Ou seja, o aluno se emocionando em sala de aula é algo fantástico. E a base, né, eu acho que tem que deixar sempre muito claro. Todo mundo passa por situações. Não importa se é aluno, se é profissional, não importa. Qualquer pessoa passa por situações. Essas situações, elas geram pensamentos na nossa mente. Esses pensamentos geram emoções e essas emoções geram comportamentos. Portanto, saber modular o pensamento é uma das grandes ferramentas para você modular a emoção. Então, dentro de sala de aula, saber criar situações que gerem pensamentos positivos para esses alunos, para eles criarem emoções positivas e, obviamente, né, e por consequência, gerar um comportamento positivo no sentido da aprendizagem, eu acho que é um dos grandes segredos aí que temos da neurociência ou das grandes ferramentas que ela fornece para a gente. E além da emoção, além de usar a emoção, eu pude concluir ao final dessa palestra que também é importante para o aluno dormir bem. Com certeza. Não é? Então eu, como professor, eu devo aconselhar o meu aluno a dormir. Sim, exatamente. Eu queria ter explorado mais esse tema, mas o tempo era curto, mas a qualidade de sono é garantia de bom aprendizado. E isso é uma preocupação, porque geralmente quando nós estamos na nossa vida de estudante, normalmente nós dormimos muito pouco. Eu mesmo dormia muito, muito pouco. Ainda durmo pouco, acho que não é o ideal, acho que é um mal talvez da nossa geração, do nosso século, mas enquanto aluno eu dormia menos ainda. E como que isso influencia? Porque assim, dormir pouco não significa não dormir com qualidade, tá? Então isso é uma coisa deixar claro, que todo mundo diz assim, você tem que dormir 8 horas, isso aí é uma média que você tem pessoas que têm que dormir 10 horas para poder ter uma qualidade de sono, tem pessoas que com 5 horas já rendem, eu sou uma pessoa que durmo de 5 a 6 horas por noite e é suficiente para eu ter um bom rendimento durante o dia, mas esse é o meu perfil,
Não é o perfil, às vezes, de um aluno de ensino médio ou de um aluno fundamental. Então, a qualidade de sono é tudo. Então, por exemplo, você vai dormir e você está ansioso, você está preocupado, você tem um monte de outras coisas que estão mexendo com a sua mente, né? Aí você pode até buscar o Augusto Cury, né? A síndrome do pensamento acelerado. Isso é uma verdade. Se você vai dormir pensando em um monte de coisa, preocupado com um monte de informações, isso vai prejudicar a sua qualidade de sono. E aí sim tem prejuízo, porque é que assim, uma coisa que infelizmente não deu tempo de eu abordar, é assim, o seu cérebro, quando você durante o dia, você enche de informação a sua área de trabalho, né, a sua mesa de trabalho, que eu faço analogia com o hipocampo, né, e esse monte de informações, elas precisam ser, na hora que você vai dormir, reorganizadas. Então assim, você bagunçou a sua mesa de trabalho o dia inteiro e na hora que você vai dormir é o momento que seu cérebro vai organizar, jogar fora o que não presta e guardar o que é importante. Então se você tem noites mal dormidas, você tem uma garantia que essa mesa vai amanhecer bagunçada ainda. Aí você tem outro dia de trabalho que você vai bagunçar mais ainda, aí você dorme mal no outro dia, então você imagina a bola de neve. Por isso tem pessoas que estafam. Aí chega um momento que o seu hipocampo, quando ele está muito sobrecarregado, ele não deixa nem você reter mais memórias. Então você não lembra mais, você começa a esquecer coisas, você começa a esquecer compromissos. Então isso vai levando consequências deletérias para a nossa vida. Então saber relaxar é importante, você ter válvulas de escape é importante. São pontos que são importantes para a qualidade de sono. E para ter boas memórias, lógico. Bacana. Então, já caminhando para o final do nosso papo, eu sei que com certeza daqui a pouco você vai ser abordado por pelo menos metade dessas 1.000 pessoas que estão aí participando desse evento. Você deu lá 3 passos resumiu em 3 passos como que a informação ela é fixada. Isso, de forma definitiva, né? Definitiva. Que seria repetição, elaboração e consolidação, é isso? Isso, exatamente. Toda informação, não importa, desde a mais simples informação, isso acontece desde que a gente nasceu, até a mais complexa, de um assunto complexo da filosofia, não importa. Essa informação, para ser com certeza fixada, ou seja, consolidada na sua mente, ela precisa ser, primeiro, repetida, tá? Tanto que eu tenho uma coisa que eu falo para meus alunos que é assim, aprendeu, tem que usar. Então, você aprendeu uma coisa aqui, você entendeu bem, fala para todo mundo, conta para todo mundo, mesmo que as pessoas não gostem, comentem sobre aquilo que você está aprendendo, porque é uma forma de você repetir várias e várias vezes. E ao repetir várias e várias vezes, uma pessoa dá uma opinião que você integra e você elabora informações novas dentro daquilo que você já está aprendendo. Isso é uma garantia da consolidação, né? Repetir várias vezes, elaborar com novas informações e fazer com que essa informação possa ser consolidada, né? Eu sempre, às vezes quando estou na universidade dando aula para alguns alunos, eu vejo alunos ensinando outros. E eu sempre faço questão de elogiar o aluno. Falo, isso que você está fazendo é um benefício para o seu cérebro. Ensinar a pessoa é criar estratégias para você fazer a pessoa entender aquilo que você está entendendo. Que uma coisa, às vezes, você viu um assunto, outra coisa é você explicar esse assunto, né? Você tem que tentar falar de um jeito que essa pessoa consiga entender o assunto. Então você cria novos caminhos no seu cérebro, né? Justamente com a nossa capacidade de neuroplasticidade que temos, né? De reorganização cerebral, de gerar novos caminhos para fazer essa consolidação com mais eficiência. Bacana, e o professor quer saber mais então sobre a neurociência e a educação. O que você recomenda de material ou de site? O que ele pode fazer? Na internet você tem muitos livros, tem livros que são livros básicos para qualquer professor, né, para qualquer pessoa da área da educação, até para pessoas leigas que mesmo que não são professores queiram entender um pouco de neurociência e educação. Um deles é o próprio livro da doutora Guerra, né, que é o pessoal da Federal de Minas Gerais. Eles fizeram um livro chamado Neurociência e Educação, Como o Cérebro Aprende. É um livro bem interessante, muito simples, que ele dá de forma básica, né, as bases da neurociência na educação. Okay? Lógico que tem outros livros mais profundos, mas eu sempre recomendo algo mais simples, que possam ser lidos. Muitos artigos são acessados com facilidade. Tem vários sites, por exemplo, Neurociência e Benefício da Educação, um site que eu gosto muito, que eles têm vários pequenos artigos, ou até artigos até um pouco maiores, que eles explicam vários pontos da neuroeducação. Tá? Um site chamado Neurociência e Benefício da Educação, que é um que é bem interessante. São professores, pesquisadores que escrevem sobre o assunto, e dentro também do nosso portal do IBFE, né, do Instituto Brasileiro de Formação de Educadores. Eu sempre tenho Educação em Foco, já tenho artigos que eu já escrevi na Educação em Foco, e também eu vou ter uma pauta já dentro da neurociência, vai chamar Neurociência na Escola, onde a gente vai falar pelo menos mensalmente artigos voltados para a área de neuroeducação. Então acho que são pontos de partida interessantes que podem
auxiliar bastante, né? Tem uma revista, né, chamada Neuroeducação também, que é publicado aí, agora não lembro se é mensalmente ou trimestralmente. Então tem bastante material, né? Tem bastante material que o professor pode ter acesso. E agora tem esse episódio do podcast Papo de Professor. Exato. Né? E uma coisa que vale falar, tem muitas pós-graduações, dentro do nosso instituto tem a pós-graduação em neurociência aplicada à educação. Eu trabalho com a disciplina de neurobiologia e também as disciplinas de neurociência e educação 1, 2 e 3, que aí a gente faz a abordagem completa. Então tem pós-graduações, tem cursos aí que podem ser feitos, que são interessantes, né, para as abordagens no dia a dia, né, do professor. Bacana. Professor, muito obrigado por essa conversa conosco. Eu que agradeço. Para você que está nos ouvindo também, muito obrigado por estar ouvindo esse episódio do podcast Papo de Professor. Deixe os seus comentários sobre essa entrevista. Se você tiver alguma pergunta, nós vamos encaminhar para o professor Alexandre Rezende, aqui na área de comentários. Nos siga também nas redes sociais, ou então entre em contato conosco através do e-mail contato@papodeprofessor.com. Obrigado, professor. Eu que agradeço. É um grande prazer. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Podcast Papo de Professor.